O que não é a realidade? É essa que é a questão. Né? Em vez de a gente tentar trabalhar o que é a realidade, que é uma coisa intangível, a gente podia trabalhar o que não é a realidade, para que a gente possa melhorar, né, a nossa ferramenta principal de relação com o mundo, que é a nossa percepção da realidade. Então eu costumo fazer com os meus alunos, né, e aqui tem aqui o resumozinho que eles colocaram, né, o que eles falam? Eu peço para eles escreverem o que é a realidade. Então eu vou levantando ao longo de todos os cursos que eu vou fazendo, e eu estou fazendo isso de uma forma mais sistemática agora e mais metodológica, qual é o conceito que as pessoas têm de realidade, né? Para que a gente possa, a partir do momento que a gente vê como é que as pessoas chegam, a gente possa trabalhar uma desintoxicação, um detox, né? De como a gente vai trabalhar essa nova percepção da realidade, ou uma percepção da realidade com mais qualidade, com mais substância, mais estratégica, né, mais colaborativa e mais inovadora. Bom, então quando a gente vai discutir o que não é a realidade, né, a primeira coisa que a gente vai ver é que existe uma ilusão muito grande, e o Marcelo Gleiser, no livro dele, Criação Imperfeita, ele faz essa discussão de uma maneira muito brilhante. O que ele está dizendo? Ele diz o seguinte, ele vai fazer um questionamento em que os físicos estão discutindo a questão da teoria das cordas, que eles consideram a teoria das cordas uma teoria final. Como se a gente pudesse, assim, depois que você desenvolver a teoria das cordas, você chegou a uma teoria final. Então, acabou, não precisa mais desenvolver nada porque a gente chegou à teoria final. E ele diz o seguinte, não, a realidade, ela nunca vai ser apreendida pelo ser humano. É impossível a gente aprender a realidade. A gente precisa criar instrumentos para que a gente possa entender a realidade, mas sempre a realidade será histórica. Então, a primeira questão que eu sinto que existe muito fortemente vinda dos alunos é dizer assim, não, a realidade é alguma coisa que, num determinado momento, a gente vai conseguir aprender, em um determinado momento, o ser humano, ou alguém dentro do nosso contexto, ou uma pessoa mais inteligente, etc. Então, aquela pessoa conhece a realidade, então eu vou olhar para aquela pessoa e aquela pessoa sabe o que é a realidade e eu não sei. Então, se eu conseguir aprender a estudar, eu vou também saber o que é a realidade como ele sabe. Só que isso não é verdade. Né? Isso não se mostra de uma maneira eficaz. Por quê? Porque essa versão de que a realidade é algo acabado, que é algo que a gente pode chegar, né, é uma coisa que a gente não tem condições. Então, a gente começa a ver, com a realidade, a gente começa a ver a nossa percepção da realidade com mais desconfiança, porque a gente sabe que ela é inacabada, a gente sabe que ela é provisória. E isso é muito importante para que a gente possa se relacionar num mundo como a gente tem hoje, muito mais inovador e muito mais mutante e líquido do que nós temos. Então, é importante a gente dar essa guinada para perceber que a realidade, ela não é uma coisa acabada e que a gente nunca vai conseguir. Ela sempre vai ser histórica, baseado naquilo que a gente consegue ter de ferramentas para analisar, medir, né, em relação a isso. Se você tem interesse nesse assunto especificamente, eu sugiro para você o livro do Gleiser, Criação Imperfeita. Né? A outra é que, um pouco em cima disso, é que a realidade ela é estática, ela é uma coisa que a gente aprende, né? E que aquilo ali existe uma realidade, hoje a realidade, pronto, já está, que é mais ou menos o que eu tinha falado, né? Que é uma realidade que a gente consegue parar. A realidade, então, ela não é, ela está, né? Então a realidade ela está acontecendo hoje dentro de uma determinada maneira, em função da cultura que a gente tem hoje, em função das conjunturas que a gente tem hoje. Então a realidade está trabalhando em cima dessa questão, né? A realidade também não está acima de determinadas leis. Então as pessoas também, quando vão dizer o que é a realidade, o que as pessoas dizem? A realidade é tudo aquilo que a gente acha que é a realidade. Foi o que foi combinado entre as pessoas. Nós combinamos o que é a realidade, então a realidade é aquilo que foi combinado. Não, só que acontece o seguinte, existem fatores, né, humanos em que alteram a realidade, o surgimento de um novo líder, o surgimento de um novo tipo de modelo de tecnologia, o surgimento de um outro tipo de empresa, né, um satélite, um meteoro que cai, um satélite que você lança e você descobre determinadas coisas, né, e aquilo tem um impacto, o aquecimento global, ou seja, existe um conjunto de coisas, né, que independente da combinação dos seres humanos, independente do que a gente combinar, o que é a realidade, existem coisas que vêm de fora para dentro que quebram, né, o que a gente tem de conceito de realidade, ou do que a gente tem de percepção da realidade. Então o que acontece? Aquilo ali, não adianta a gente combinar o negócio, porque existem coisas que vêm de fora para dentro, né, e que a gente não tem controle. Então se a gente começa a achar que tudo, né, que a realidade é aquilo que a gente combina, tudo bem, a gente pode até combinar, mas existem coisas que as outras coisas destroem nossa percepção da realidade. Então a gente não pode acreditar nisso, não é? A realidade não está acima de determinadas leis. Então o que acontece também? As pessoas acham que a realidade, né, ela vai ser modelada pelas leis que a gente conhece hoje. Não, ela não vai ser modelada pelas leis e pelas teorias que a gente conhece hoje, porque elas são provisórias. Então, tem coisas que a gente sabe hoje, mas a gente sabe hoje que as coisas estão estabilizadas, mas que pode acontecer algum determinado fenômeno que vai questionar a nossa percepção da realidade e a gente precisa ter abertura para isso.
fechando essa discussão, é dizer o seguinte: nós precisamos trabalhar hoje, né, uma coisa muito fortemente, né, para a gente poder ser mais inovador, mais colaborativo e mais estratégico, a gente precisa trabalhar e aprimorar muito, né, o que a gente não está fazendo, que a gente nem sabe que existe, que é a nossa percepção da realidade. Quanto mais a gente trabalhar e quanto mais a gente melhorar essa percepção da realidade, mais capacidade a gente vai ter de lidar com esse mundo mais dinâmico e mais líquido. É isso. Muito obrigado.